Ela escondia as mãos sob o avental. Quando o patrão viu as queimaduras, a fazenda inteira tremeu. O calor daquele agosto parecia um bicho sentado no telhado, ronronando. A cozinha da fazenda Boa Espera fervia de panelas e vozes baixas. E Marina caminhava leve, avental branco, lenço azul prendendo o cabelo. Ela botava o café no bule como quem benze um santo, sem pressa, sem desperdício. Quando alguém entrava, ela se virava com o sorriso pronto, um bom dia que era abrigo. Só não mexia as mãos além do necessário. As mãos ela mantinha num recato danado, sempre perto do avental, como se fosse costume antigo. Oxente, Marina, e esse cuscuz tá branquinho assim por quê? Perguntou Dona Rita, a lavadeira, encostando a bacia. Segredo de vó, mulher. É o vapor conversando com o milho. E riu, com aquele riso que parecia derramar luz dentro da cozinha. Ninguém ali sabia que por baixo do pano do avental as mãos de Marina ainda estavam ardendo. 2 dias. Só 2 dias desde o acidente no alpendre da casa de farinha, quando ela se queimara mexendo a garapa. Assim ela contara, e o povo aceitou sem levantar poeira. Sertanejo aprende cedo a respeitar silêncio alheio, mas o silêncio dela já tinha peso demais. Seu Bento Albuquerque, homem de olhar claro e chapéu de couro bem cuidado, entrou às 8 em ponto, como fazia todo santo dia. O passo dele arrastou poeira para o terreiro e respeito para a cozinha. Era desses patrões que tratam gente por nome, que divide rapadura no fim da tarde, ainda que a mão firme nunca faltasse. Parou na porta, respirou fundo o cheiro do café e com o canto do olho viu Marina recolhendo o bule, desviando. Bom dia, seu Bento. O senhor vai querer o café preto no caneco de esmaltado, do jeitinho? Quero sim, Marina. E como é que você tá? Essa quentura derruba o juízo. Tô bem, a gente acostuma. Foi nesse tô bem que o vento mexeu a cortina. O avental bateu leve, e a borda do pano levantou como uma asa cansada. Bastou um instante. O sol que vinha da janela fez brilho pela cozinha, e num relance, os olhos de seu Bento viram a pele de Marina. Mapas vermelhos serpenteando do punho até o início dos dedos, algumas bolhas velando o restante, um desenho torto de dor. Queimadura recente, feia, sem jeito de garapa inocente. Vixe Maria! Escapou da boca dele, baixinho. O olhar de seu Bento foi de espanto, mas também de raiva contida. Ele conhecia a queimadura de panela. Aquela tinha outro feitio. Tinha canto, tinha intenção. Marina sentiu o vento, sentiu os olhos e puxou o avental com urgência, enfiando as mãos por trás, como quem esconde foto antiga. Foi nada, seu Bento. Foi nada. Eu me distraí mexendo o tacho. Já melhora. Seu Bento não era homem de arrumar escândalo, ainda mais na cozinha, coração da fazenda. Mas a testa dele franziu num sulco que Marina nunca tinha visto. Ele botou o caneco sobre a mesa sem beber um gole. Quem foi? A pergunta caiu seca. Dona Rita parou no meio do passo. Um garfo tilintou no prato. O fogão suspirou. Eu já disse, foi o tacho. Quem foi, Marina? Porque garapa não cria borda assim, não. Essa marca aí, essa marca tem dedo de outro. Diga logo que eu ajeito. Ela arregalou os olhos e por um segundo pareceu miúda, como se a voz fosse fugir. Mas ficou de pé. O queixo ergueu só o necessário. Não me aperreie não, seu Bento. Eu dou conta. Aqui dentro ninguém vai lhe encostar se você não quiser, tá ouvindo? O tom dele era baixo. E ainda assim a cozinha tremeu por dentro. Eu vou perguntar de novo. Quem foi? O nome veio à boca de Marina feito caroço entalado. Raimundo, capataz dos mais antigos, braço forte da fazenda, o homem que carregava um medo pendurado na cintura junto do facão. Mas se dissesse, levantaria a tempestade. E tempestade no agreste vem com pedra e vento, derruba até cerca de cerca. E tinha Miguel, o filho.
Ele vinha chegando da vaquejada de Surubim naquele dia, couro sujo de poeira, sorriso com canto de travessura. Miguel era moço, mas não era menino. Trazia um jeito de ouvir as pessoas como quem senta no batente da alma delas. Tinha uns olhos escuros que descansavam nas coisas, sem pressa, e um braço que amansava a cavalo. Com Marina falava pouco, só o suficiente. Não havia juras, não havia sobra de palavra. Mas havia um respeito que se acendia quando os dois se topavam no pátio, e uma alegria besta quando, na feira, escolhiam o mesmo tomate e riam. Marina chupou o ar, buscando coragem, e olhou o patrão. Seu Bento, aqui a gente trabalha junto. Não quero briga. Deixe isso quieto, por favor. Ele ia responder quando o ranger da porta cortou a conversa. Raimundo apareceu, largo, suor amassando a camisa. O olhar dele varreu a cozinha e parou nas mãos de Marina, abaixadas, escondidas. A linha da boca dele curvou um dedo. Patrão, o senhor me chamou? Perguntou-se fazendo de desentendido. Chamei não, mas já que veio, sente. Ele apontou com a cabeça para o banco. Hoje a gente vai dar um jeito de tudo o que está torto aqui. A cozinha, que até então era calor e cheiro, virou sala de julgamento. Dona Rita fez o sinal da cruz discreta. O silêncio batia no teto e voltava. E nesse par de segundos, antes que a voz de seu Bento saísse do lugar, uma lembrança veio inteira na cabeça de Marina. À noite na casa de farinha, o clarão da lamparina, a sombra de Raimundo se chegando por trás, o ninguém precisa saber, a mão pesada segurando o pulso dela sobre a chapa quente, a pele chiando, o corpo querendo gritar e só conseguindo tremer, a vergonha, a raiva, o medo e um pensamento único soprando por dentro. Não vou ser do medo, não. Ela respirou. O peito doeu, mas firmou. Seu Bento, fui eu que me queimei. O resto não precisa. Raimundo sorriu com meio dente. O sorriso de quem acredita ter ganhado a parada. Encostou o cotovelo na mesa, relaxado. A cozinheira é distraída, já falei. Não é a primeira vez que... Cale a boca, Raimundo. A voz de seu Bento veio áspera e a cozinha levou um susto. Aqui não se fala por cima de mulher, não. Nem se chama de distraída quem passa o dia sustentando essa casa. Raimundo mordeu a palavra, mas não saiu. Com os olhos, desaforou. Foi quando Miguel apareceu no vão da porta, poeira ainda nos ombros, chapéu na mão. Os olhos dele bateram de cara nas mãos escondidas de Marina, depois no pai, depois em Raimundo. Em 2 passos, entendeu que o ar tinha outro peso ali. Que diabo está acontecendo? Seu Bento não tirou os olhos de Marina. O que está acontecendo é que alguém machucou a cozinheira da minha casa. E eu vou saber quem foi hoje. Virou-se para Raimundo. Se eu descobrir que saiu de você, eu boto você e seu cavalo para fora antes do sol cair. Quer me botar no olho da rua por causa de empregada, patrão? É isso? Eu que segurei o couro dessa fazenda quando o açude secou? Eu dei... Empregada é palavra bonita quando se usa com respeito, disse Miguel, entrando devagar, mas com firmeza. E homem que precisa queimar mulher para se sentir grande não manda nem na própria sombra. Raimundo gargalhou, mas a gargalhada não achou lugar. Olhou de lado para Marina como quem lembra da dor dela só para machucar de novo. É muita valentia chegando da vaquejada, viu, doutorzinho? Essa moça aí tropeça, faz cena. E se a cozinha tá triste, quem perde é a gente. A provocação escorria feito melaço ruim. Marina sentiu o sangue subir ao rosto, mas então ela olhou para Miguel. Ele não piscava. O olhar dizia, eu tô aqui. Era pouco e era tudo. Eu não tropeço. A voz de Marina saiu limpa, sem tremer. E eu não fiz cena. Ela puxou o pano do avental devagar, mostrou. A cozinha respirou junto. As queimaduras estavam ali, desenhadas feito um mapa de vereda seca. Isso aqui tem dono, mas não é meu. Quem fez sabe muito bem.
A faixa de sol da janela mudou de lugar, como se quisesse apontar caminho. Raimundo endireitou o corpo. Me respeite, mulher. Respeito é de mão dupla, cabra. Dona Rita não se aguentou, o braço dela firme como tábua. Vai levantar voz para cima de quem varre a sua mesa todo dia? Oxente! Miguel deu um passo a mais, ficando ao lado de Marina. Não encostou. A fazenda inteira era testemunha. Mas estar junto era quase toque. Pai, a gente precisa fazer certo. Não é só tirar um, é garantir que não sobra medo para os outros. Se você está curtindo essa história e quer ver no que dá, deixa um joinha e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Bora juntos? Seu Bento respirou fundo. Aqui ninguém manda na dor de ninguém. Raimundo, você está suspenso. Largue o facão. Entregue as chaves do depósito. Vai ficar fora do terreiro até eu terminar de entender isso. Raimundo abriu os braços, indignado, mas diante do peso do nome de seu Bento, não teve para onde ir. Largou o facão em cima da mesa. O metal fez um som seco que doeu nos ouvidos. Tá certo. Eu saio. Mas cuidado para não se arrepender. Essa fazenda treme fácil com vento fraco. Ele cuspira no chão do terreiro mais de uma vez e sabia como semear medo. Antes de ir, passou devagar por Marina. Isso não acaba aqui. A ameaça ficou pendurada no ar, feito roupa em corda sem prendedor. Depois que Raimundo sumiu pela porta, o silêncio ficou, mais outro. Não era mais medo, era decisão. Seu Bento puxou uma cadeira. Senta, Marina. Ela sentou, as mãos de novo recolhidas, os olhos marejando sem cair. Miguel se encostou no batente, perto, atento. Eu não vou perguntar mais nada que lhe faça mal, disse o patrão, a voz mansa. Mas vou lhe oferecer o que é meu dever. Médico para cuidar dessas mãos, descanso se precisar e proteção. Se quiser registrar queixa, eu mesmo levo. Se quiser só ficar quieta, a gente fica quieto junto. O que você escolher, eu assino embaixo. Marina assentiu. Um sim, quase sussurro, como quem agradece sem saber como. A coragem costuma ser bicho arisco. Quando aparece, a gente faz silêncio para ela não fugir. No fim da manhã, a notícia já corria entre as árvores feito vento. Seu Bento enfrentou Raimundo por causa da cozinheira. Os vaqueiros cochichavam, as costureiras comentavam com voz de susto. A fazenda, que sempre foi um relógio, atrasou 1 minuto no bater das tarefas. E de longe, uma nuvem cinza crescia no céu claro, sinal de chuva fora de hora, ou sinal de que o mundo pressentia que algo ia mudar. Miguel acompanhou Marina até o alpendre. Os dois andaram devagar, o chão de tijolo quente sob as botinas. O cheiro de café ficou para trás e o campo abriu na frente, com o açude riscado de vento. Você não precisa dizer nada para mim, Marina. Nem hoje, nem nunca, mas quero que saiba que eu acredito em você. Ela olhou para ele procurando o que aquele homem guardava nos olhos. Encontrou um canto seguro. Obrigada, Miguel. É bom saber que tem canto de sombra quando o sol aperta. Eu posso levar você no doutor de Tacaratu. Ele é bom, cuida sem perguntar demais. Vou pensar. Eu não quero dar trabalho. Você não é trabalho. Você é parte daqui. E parte da gente cuida. Eles ficaram alguns segundos olhando o açude. O vento trouxe um cheiro de terra molhada antes da chuva. E foi nesse instante que um cavalo disparou do outro lado do terreiro, poeira levantando, ferraduras cuspindo faísca de pedra. Um menino de recado, camisa aberta no peito, chegou ofegante, segurando uma carta dobrada e amassada. Seu Bento, seu Bento! O menino gritou já de longe e correu até o alpendre, quase tropeçando no degrau. Trouxe de Surubim. É urgente, para Marina. Para Marina! O coração dela bateu no ouvido. Ela pegou a carta com cuidado, as mãos doendo. O papel tinha cheiro de desvio e noite mal dormida. O nome dela, escrito apressado, trazia um traço que ela reconhecia. O passado não sabe morrer quieto. Marina respirou e abriu a carta. As primeiras palavras entraram nela como faca na panela de barro. Se você não vier até o pé da serra no cair da tarde, eu conto tudo. E dessa vez eu faço pior. Não tinha assinatura.
Mas Marina sabia quem era. O nome pesou como chumbo na cabeça dela. Darlan, o homem de quem ela fugira quando chegou na Boa Espera, o tipo de sujeito que dá risada de santo e conversa de igual com o pecado. Ela ergueu os olhos. Miguel viu a mudança no rosto dela, e uma pontada de desespero riscou os olhos. Quem foi que mandou? Alguém que devia ter ficado enterrado, mas insiste em voltar. A nuvem no céu estourou um trovão distante, fora de hora. Seu Bento apareceu à porta, e o menino do recado balançou, sem fôlego, repetindo: "É sério, seu Bento. O homem disse que vem. Disse que se ela não for, ele vem. Aqui." A fazenda segurou o ar, como se cada galho esperasse pela próxima palavra. Ao longe, no caminho de barro, uma figura a cavalo surgiu, pequena e teimosa, vindo na direção da Boa Espera. O vento trouxe, além do cheiro de chuva, um zumbido de feira em dia de confusão. Marina fechou a carta, as mãos queimando por fora e por dentro, e entendeu. O que estava escondido debaixo do avental não era só ferida, era história. E a história acabava de bater na porta da fazenda. A figura a cavalo parou diante da porteira, levantou o chapéu devagar, como quem saúda e ameaça. Um sorriso torto brilhou no rosto. O trovão respondeu, e a Boa Espera, que sempre foi de paz, sentiu o chão tremendo sob as patas. Darlan entrou pela porteira como quem não pede licença, só mede o terreno. Era magro de envergadura e largo de malícia. Chapéu jogado de lado, a sela gasta de estrada longa. O cavalo, baio de orelha atenta, sacudiu a cabeça e piafou no terreiro, sentindo o cheiro do tempo virando. O céu, que era branco de agosto, tinha agora uma faixa escura, cortando de serra a serra, uma promessa de água e de trovoada. Seu Bento se adiantou a mão no cinto sem pressa, mas com a autoridade de quem finca estaca em chão, que é seu. Miguel ficou um meio passo atrás, olhos direto nos olhos do forasteiro. Marina respirou e se firmou, os dedos tremendo por dentro do pano do avental, sem dar o gosto de mostrar. Dona Rita espiava atrás da cortina, coração batendo na garganta. O menino do recado, no batente, torcia a barra da camisa. "Boa tarde", disse Darlan, como se fosse visita de domingo. "Ou vai ver, não é boa para todo mundo, né?" Sorriu. "Marina, minha flor, quanto tempo?" Ela sentiu o estômago recolher, mas ficou na linha. "O que você quer?" "Quer, não." Ele desmontou com um pulo leve, tirou o pó da calça com 2 palminhas. "Eu vim buscar o que é meu, e vim conversar de homem grande com o dono da casa, que eu sou homem de papel e razão." "Homem de papel?" Miguel cruzou os braços, a poeira da vaquejada ainda colada na pele. "Aqui quem vale é palavra limpa. Papel a gente só respeita se nascer de honestidade." Darlan riu curto. "Palavra limpa é bonita, mas papel manda em muito coração." Puxou do bolso do gibão um envelope amassado. Mostrou a borda carimbada de cartório. "Tenho aqui uma nota que garante que Marina me deve serviço e presença." A gente firmou antes dela se mandar. E quando é assim, dívida vai junto com a pessoa, não fica plantada na cidade. Marina fechou os olhos por um segundo. Lembrou do dia em que saíra de Surubim de madrugada com a roupa no corpo e a promessa própria de nunca mais carregar medo. O papel. O maldito papel que Darlan fizera ela assinar num tempo de aperreio, quando a mãe adoecera e a botica cobrara remédio que os olhos nem viam. "Assina aqui, Marina, para eu poder te ajudar agora. Depois você me paga com trabalho, é coisa pouca." E o pouco dele nunca tinha fundo. "Mostre", disse seu Bento, a voz tranquila como água de pote. "Eu sei ler." Darlan avançou 2 passadas e estendeu o envelope. Seu Bento pegou como quem segura bicho que pode morder, abriu, alisou com o dorso da mão. Os olhos de homem vivido dançaram pelas linhas, procurando sentido. "Promissória de serviços, contrapartida, cláusulas." Levantou o olhar. "Isso aqui é calhamaço feito para aprisionar, não para pactuar. E foi assinado sem testemunha, sem data certa de término, com juros de vergonha."
Isso é trapaça, cabra. Cartório carimbou, Darlan retrucou. Carimbo é rei, rei é justiça, respondeu seu Bento, e justiça não veste carimbo errado. Dobrou o papel com calma. Enquanto Marina trabalhar aqui, come aqui, dorme aqui e é protegida pela boa espera. E eu não entrego gente minha para nenhum contrato que cheira a engodo. Darlan torceu o sorriso. Corajoso o senhor, mas coragem sem cautela vira gasto. Se eu resolver voltar com quem entende de lei, o senhor vai preferir me ouvir agora. Miguel deu um passo à frente. Falar você já falou. Agora respeite a distância e ouça também. Marina não lhe deve vida. E se o que você tem é só isso, o dia é curto pro tanto de serviço que a gente tem, pode montar e ir indo. O cavalo bateu o casco como quem concorda. Mas Darlan não era homem de virar as costas antes de deixar espinho. Eu não vim só pelo papel, vim pelo que é meu de olho. Olhou Marina sem pudor, como quem mede a flor e o vaso. Pode até estar se escondendo atrás de avental e de patrão, mas uma hora a conta acha a dona. E se não acha com brandura, acha com fogo. A palavra queimou o ar. Marina então ergueu o queixo. Se toca, Darlan. O seu tempo sobre mim acabou. Eu não sou coisa de prateleira, nem dívida de carne. Um trovão respondeu do fundo do céu e uma poeira fina subiu com o primeiro rastro de vento. Raimundo, que desde cedo rondava a cerca como urubu curioso, apareceu num canto do terreiro, fingindo ajeitar uma tábua solta, o olho vidrado no encontro. Darlan piscou para ele de um jeito que só quem acostumou à armadilha entende. A amizade deles vinha de copo e de farsa. Pois tá, eu volto, disse Darlan com descaso enviesado, metendo o papel de volta no bolso. Volto com quem fala grosso de dentro de paletó. E se até lá não me receberem com respeito, quem vai tremer não é só esse chão, é o teto e os alicerces. Montou. Ah, e Marina? A serra continua no mesmo lugar. O cair da tarde também. Se quiser evitar vergonha para casa onde estão lhe dando pouso, você me procura. Você sabe onde. Ele virou o cavalo, bateu leve o calcanhar e foi, deixando atrás um rastro de promessa ruim. Raimundo sumiu do canto, como quem entendeu o recado. O vento virou de vez, trazendo o cheiro de chuva. A fazenda ficou ouvindo o próprio coração. No alpendre, seu Bento segurou a dobra da camisa, pesado. Você quer que eu leve isso na cidade hoje mesmo? Perguntou a Marina, mostrando o envelope de volta. Ela pensou no caminho, no cartório, no juiz que nunca olhou nos olhos dela. Pensou no remédio da mãe, na noite fugida, no peso do minha flor dito com veneno, e pensou no que tinha hoje. Um teto, uma mesa, um respeito que não precisou implorar. Quero, respondeu, mas quero ir também. Chega de deixar os outros falarem por mim. O patrão assentiu, com o orgulho manso de quem vê brotar força onde antes só tinha ferida. Vamos cedo. O doutor Evaristo me deve favor de quando arrumei telhado da casa da irmã dele. Ele explica as letras miúdas melhor que eu. Guardou o papel no bolso da camisa. Por enquanto você não anda sozinha nem até o curral, Miguel. Já era para ser assim, disse o rapaz. Não por desconfiança da coragem dela, mas pelo tanto de covarde que gosta de agir por trás. Ele olhou para Marina, um olhar de promessa sem gritaria. Eu vou ficar de olho na noite. Ela ia agradecer, mas achou que não precisava. Entre os dois, a gratidão já estava em tudo que não diziam. A tarde correu sem ânimo de rotina. As galinhas ciscaram menos, os cabras se apressaram nos concertos, a roda do poço chiou alto. No meio do terreiro, uma moringa esquecida suava a água fria. Dona Rita acendeu vela para o anjo da guarda de Marina, escondendo o gesto atrás do oratório. E o céu, lento, foi se pondo encardido de roxo e chumbo. No começo da noite, o primeiro pingo caiu. Grande, preguiçoso, abrindo flor na poeira. Depois veio outro e outro, até o barulho no telhado virar música.
A chuva poderia ser só bênção, mas naquele dia ela tinha cara de recado. Miguel puxou a capa de couro, marrou o chapéu e ficou rondando o terreiro com 2 vaqueiros de confiança. Seu Bento recolheu as chaves, fechou o depósito, trancou o paiol. Marina, apesar das mãos, teimou em ir à cozinha ver o fogo do fogão que a chuva sempre tenta apagar pelo canto. "Volte pro quarto, mulher", Dona Rita insistiu. "O que é de homem lá fora, que eles cuidem. Aqui dentro você se guardando já ajuda muito." "Eu me guardo sim", disse Marina, "mas acalmar as panelas também é minha reza, e reza da gente segura a telha." Sorriu de canto, mesmo com o medo sentado no peito. A tempestade engrossou com capricho. Relâmpagos recortavam a silhueta da casa grande. Na sombra dos eucaliptos, 2 vultos se mexeram. Raimundo e Darlan haviam se encontrado no escuro miúdo do fim da tarde, como ratos em beira de despensa. O plano era pouco elaborado e muito covarde. Um fiapo de estopa embebido, uma fagulha encostada no feno do galpão de arreios, justo na hora em que a chuva confundisse o mundo. "Fumaça chega, a gente corre, ela se apavora e sai. Eu tô de tocaia na estrada", cochichou Darlan. Raimundo engoliu o último dedo de cachaça que guardara no bolso e assentiu. "Hoje mesmo ela aprende que quem manda sou eu." A maldade, porém, erra o cálculo quando o coração dos outros anda em vigília. Miguel, farejando o estranho como cão de guarda velho, sentiu o cheiro errado se misturar ao de terra molhada. "Fumaça!" disse, o nariz abrindo. "No galpão." Disparou, gritando o nome do pai, puxando água de balde, quebrando o silêncio com comando firme. Não era fogo alto, mas fogo de sabotagem. E fogo de sabotagem só faz crescer vergonha de quem solta. Marina, que estava conferindo o fogão, escutou e saiu sem pensar. A chuva batia como contas grossas. As mãos doíam só de sentir o calor de longe, mas ela amarrou o pano por cima, encharcou outra toalha, correu para a linha de baldes. Os cabelos molhados, colados na testa, ela passou a galope da água de uma mão para outra, a ponto de esquecer que tinha ferida. Miguel, ao vê-la, arregalou o susto. "Marina, volte! Eu sei apagar fogo", ela respondeu quase rindo, como quem exorciza a lembrança. "E hoje o fogo me deve respeito." E jogou o balde com uma força que nem sabia guardar. O alarido juntou gente. Seu Bento, debaixo da aba do chapéu, coordenava. "Você molha o chão. Você abre a porta de trás. Cuidado com a corda. Traz a lona." Os relâmpagos reverberavam na madeira. Em 10 minutos que pareceram 100, a chama virou fumaça vencida. O galpão tossiu a última brasa e um silêncio cansado baixou com a chuva mais mansa. "Foi ataque", disse Miguel, a voz funda, a água escorrendo do queixo. "Não foi raio." "Eu sei o cheiro dos meus infortúnios", disse seu Bento. "E esse tem cheiro de homem covarde." Ele olhou para o escuro além da cerca e o olhar dele prometeu dívida diferente da de papel. Marina encostou na parede, ofegante. Agora a dor voltou para as mãos, latejando, pedindo cuidado. Miguel se aproximou devagar. "Deixa eu ver." Ela hesitou, mas estendeu, e ele encostou só o olho e a respiração sem tocar. "Você é teimosa", falou baixinho. "Das teimosas mais bonitas que eu já vi." Ela riu com pudor e gosto. "Bonito é um dia em que o medo não manda." Por um instante, ficaram ali, perto do cheiro de fumaça molhada, um sob o abrigo do outro sem precisar de guarda-chuva. Miguel levantou o rosto e o mundo pareceu diminuir. A chuva decidiu cair mais macia, como se desse licença. O quase de um beijo brincou no ar, mas Marina desviou num sorriso, respirando a prudência que salva. "A gente merece isso do lado de dentro de uma hora boa", disse, e ele entendeu a poesia. Dona Rita chegou com um pano limpo, envolveu as mãos de Marina, puxou os dois de volta para o abrigo da casa. No chão do galpão, entre feno encharcado e cinza, apareceu um objeto esquecido, pequeno, escondido debaixo de uma corda queimada. O vaqueiro Zé Pequeno pegou com 2 dedos e levou até Miguel.
Caiu de alguém. Era um relicário de metal barato, oval, com uma flor gravada, a flor quase apagada de tanto dedo que já passara por ali. A dobradiça estava frouxa. Dentro, uma foto pequenininha, corroída de tempo, mostrava duas mulheres num banco de praça. Uma moça muito nova, com riso de menina, que parecia Marina em traço e olhar, e outra de vestido estampado, cabelo preso num arranjo antigo. No verso, escrito com letra caprichosa: Nazinha e Rosana, Surubim, 1996. Marina viu e o coração deu um solavanco. Minha mãe, sussurrou tocando com os olhos, sem ousar com a pele. Rosana. O nome saiu como reza. E Nazinha era amiga dela, vizinha de porta. A lembrança veio quente, a mãe cantando toada baixinho, um relicário que sumira certo dia e uma briga de palavras secas com Darlan. Ele levou, disse, entendendo de repente. Sempre que faltava alguma coisa na casa, no fim, estava no bolso dele. Miguel virou o relicário de novo, pensando no que o objeto fazia ali, plantado no meio do ardil. Se isso caiu hoje, quem acendeu fogo trouxe a memória de propósito. Ou deu azar. Seu Bento chegou perto, pegou a fotografia entre dois dedos. O rosto da moça mais velha o prendeu um segundo. Eu já vi essa mulher, murmurou. Não sei quando, não sei onde, mas já vi. A ideia, que era só fiapo, cutucou alguma gaveta da memória dele, daquelas cheias de pó de feira antiga e negócio mal remendado. A noite passou de olhos abertos. Um burro zurrava cada vez que o vento aumentava. No galpão, alguém ficou montando guarda. O relicário foi deixado em cima da mesa grande da sala de jantar, guardado como prova e como abraço. Marina, no quarto pequeno de janela para o jardim, mal adormeceu. Sonhou com passos no cascalho, com a lamparina da casa de farinha, com a mão que doeu e com outra mão, agora, que não doía porque era de respeito. Perto do amanhecer, a chuva virou garoa e o dia nasceu branco, sem brilho. O primeiro canto de galo trouxe notícia. Um bilhete pregado na cerca com um pedaço de arame, escrito grosseiro, molhado de orvalho. Miguel achou e levou ao pai. Hoje, ao meio-dia, trago o oficial. Quem manda não é boi nem batida de tambor. Quem manda é papel. Preparem a cozinheira. Sem assinatura. Mas a letra era a mesma do envelope. E o tom, o mesmo de sempre. Ameaça com pose de lei. Ele não entendeu nada, disse seu Bento, dobrando o bilhete sem esconder a raiva, mas sem deixar que ela virasse precipício. Mas vai entender. E se vier com quem veste paletó, a gente veste a verdade. Marina respirou fundo. Eu vou estar do seu lado. Eu cansei de fugir. Se esse papel quiser me arrastar, hoje eu digo na frente de quem for. Eu não sou mercadoria, e eu tenho sim o que mostrar. Tocou de leve o relicário na mesa. Minha história tem testemunha que não mente. Miguel sorriu de lado. E se faltar palavra na boca, eu empresto a minha. No meio desse ajuste de coragem, um vaqueiro correu do curral, as botas batendo no tijolo. Patrão! A cerca do sul foi cortada de madrugada. Tão tentando soltar o gado na estrada. O susto veio com gosto de rotina quebrada. Raimundo, disse Dona Rita num sussurro, como se dizer alto desse poder. Só pode. Seu Bento bateu a mão no batente. Miguel, junta os homens e fecha a porteira do sul. Eu vou por cima, pelo atalho da mata. Marina, fique aqui. Dona Rita, não solte ninguém pro terreiro. Hoje o dia é de ferro. Miguel prendeu o punho do pai um segundo, num gesto de cumplicidade de quem aprendeu a ser homem olhando, não ouvindo o grito. Cuidado, viu? Cuidado é meu sobrenome desde que botei o primeiro pé nessa terra, disse seu Bento, meio rindo, meio sério. E foi. Amanhã correu em passo de galope. Miguel fechou a porteira do sul com dois vaqueiros, ajeitando o arame com mão firme. Um bezerro desgarrado berrava por trás da moita e foi puxado com calma. No terreiro, Marina preparou água com sal e erva para lavar as mãos.
Ajeitou o lenço no cabelo, verificou a roupa como quem veste armadura de tecido simples. O relicário foi para o bolso direito do avental, pesando leve. Quando o sol marcou o meio do céu, a poeira na estrada se levantou de novo. Dessa vez, não era só um homem em cavalo. Era Darlan, no baio de sempre, ladeado por um sujeito de paletó escuro mesmo no calor, chapéu de feltro, maleta de couro. Atrás, como sombra ruim, Raimundo, com o olhar ardendo feito restolho de fogo mal apagado. O sujeito do paletó desceu com formalidade calculada. Sou oficial de justiça cidral, comarca de Surubim. Tirou de dentro da maleta um maço de papéis protegidos por plástico. Venho cumprir mandado de apresentação e retorno da senhora Marina, conforme contrato privado aqui anexado, com previsão de força policial se necessário. As palavras afiadas cortaram o ar. Dona Rita segurou o terço dentro do bolso. Miguel ficou ao lado de Marina, não atrás, nem à frente, ao lado. Seu Bento aproximou-se, limpando o suor da testa com o lenço, mas com a postura de tronco. Pois bem, seu Cidral, o senhor vai ouvir o que precisa. E antes de tentar levar qualquer pessoa, vai ler comigo cada linha desse papel e vai ver isso aqui. Apontou para o relicário que Marina tirava do bolso. Porque documento também é o que a vida imprime. Darlan sorriu, certo de vitória. Raimundo cuspiu para o lado. Sinal de deboche. O oficial ajeitou os óculos sem saber que naquele terreiro, naquele meio-dia, a letra fria ia tropeçar em uma verdade com calor de gente. Marina respirou, sentiu o chão firme sob os pés e se preparou para falar. Não com voz de quem pede, mas de quem afirma quem é. Ao longe, um relâmpago tímido estourou, como a lembrar que as tempestades têm memória. E a fazenda inteira, do galo ao açude, prendeu o ar na garganta esperando a primeira frase dela. O terreiro parecia tribunal. O sol a pino, duas nuvens presas no céu como olhos de testemunha. A poeira quieta esperando sentença. O oficial cidral ajustou os óculos e pigarreou, tentando impor ordem com voz de papel. Senhor Bento Albuquerque, conforme o mandado, solicito a apresentação da senhora Marina, identificada pela cédula anexa, a fim de ser reconduzida ao senhor Darlan de França por força de contrato de prestação de serviços. Marina deu um passo à frente. Não havia tremor na postura. O lenço azul prendia o cabelo e o avental, lavado de manhã, guardava o relicário no bolso direito. Miguel, ao lado, era presença e guarda sem se impor. Darlan, de braços cruzados, mascava o canto da boca com um sorriso de veneno. Raimundo, um passo atrás, batia o calcanhar no chão, impaciente, olho de cobra procurando brecha. Eu sou Marina, ela disse, limpando a voz com firmeza. E quem fala por mim sou eu. Tirou do bolso o relicário, abriu devagar. Antes de ouvir cláusula e carimbo, o senhor vai ouvir vida. Porque tem contrato que se faz debaixo de sombra errada. E vida não gosta de sombra torta. O oficial, ainda que distante, não era de pedra. Diga, minha senhora, esse papel foi arrancado de mim num tempo de aperreio. Minha mãe, Rosana, estava doente. O remédio era caro. Darlan apareceu com conversa de socorro e botou o contrato na minha frente. Assina que eu pago agora e você me paga depois com serviço. Não tinha fim de prazo. Não tinha testemunha direita, só promessa de me cobrar até a alma. Quando eu quis sair, a mão dele pesou. O senhor quer prova? Marina ergueu as mãos envoltas num pano limpo, mostrou as marcas que ainda ardiam. Isso aqui não é de panela, é de ameaça. O silêncio pesou. O vento virou a aba do chapéu do oficial. Darlan resmungou. Drama. Raimundo soltou um af de desprezo mais baixo. Miguel torceu o queixo, segurando a raiva com freio de vaqueiro. Seu Bento aproximou-se 2 passos, estendeu o contrato ao lado do relicário. Eu li. Tem cláusula que entrega a pessoa como se fosse objeto. Tem juros que riem da lei e tem um espaço em branco no fim, como quem promete cativeiro. O senhor é homem do fórum, sabe reconhecer armadilha de usura.
O oficial folheou as páginas com mais atenção. Indefinição de prazo, ausência de testemunhas, contrapartida afetiva. Parou sério. Quem redigiu isto? Eu, Darlan respondeu sem culpa, mas levei para carimbar. Carimbaram. Carimbo não santifica injustiça, retrucou o oficial, num tom que surpreendeu até a si mesmo. E contrapartida afetiva não existe no nosso mundo, é abuso. Voltou-se para Marina. A senhora confirma que assinou sob necessidade e pressão e que houve coação depois. Confirmo, disse ela, os olhos claros de verdade. E não só pressão, teve mão pesada e teve cumplicidade de quem trabalha aqui dentro ou trabalhava. Olhou para Raimundo sem medo. O capataz endireitou o corpo, o pescoço duro. Cuidado com o que fala, mulher. Cuidado tem quem deve, respondeu seca. O oficial guardou o contrato na pasta e respirou fundo, medindo o passo em terra que já não era só dele. Diante do que escutei e do que li, eu não vou cumprir este mandado agora. Vou fazer constar que há indícios de nulidade por vício de consentimento e indício de crime conexo. Preciso levar o caso para o juiz e chamar a polícia para apurar as agressões. Ergueu o rosto para Darlan. Ninguém sai daqui levando essa mulher à força, não com meu nome escrito embaixo. Darlan riu, mas foi um riso curto, quebrado. O senhor acha que esse discurso de praça segura o mundo? Eu volto com quem importa. Importa a lei e importa a verdade, respondeu Cidral, polido como lâmina. E hoje elas me bastam. Seu Bento fez um gesto pequeno de gratidão. Obrigado. Não me agradeça ainda, disse o oficial honesto. Eu só suspendi, vou precisar colher depoimentos. E se me permitem, quem é Rosana? Ele apontou para o relicário. O nome bateu em seu Bento como vento que abre porta. Ele apertou os olhos, buscando o fio perdido da memória. Rosana. Rosana. A imagem se alinhou de repente. Uma tarde de 1998, feira de Surubim, a confusão de um homem vendendo terreno 2 vezes, a assinatura que quase caiu na mão errada, e uma moça de vestido estampado puxando o braço dele. Não assina, moço. Isso aí é coisa de enganação. A moça riu depois, ofereceu um pedaço de bolo, apresentou à amiga, Nazinha. As duas saíram rápidas, carregando sacolas e luz. Eu devo a ela um não que me salvou. Eu não esqueço não. Rosana me livrou de uma perda grande. O patrão olhou Marina com ternura de reconhecimento. A gente tem mais história trançada do que sabia. Marina mordeu o lábio, surpresa e emocionada. Minha mãe sempre disse que o certo, quando bem feito, volta feito vento bom. O oficial pigarreou, mais leve. Nazinha. Minha tia chamava Nazinha de cabrita arretada, coisa de pequeno lugar. Todo mundo mora na esquina de alguém. Sorriu de canto e recobrou a formalidade. O procedimento é o seguinte, eu retorno à cidade, relato o ocorrido e peço providências. A senhora, se quiser, pode registrar boletim sobre a agressão. Posso acompanhá-la. Vamos ainda hoje, disse seu Bento. Mas ninguém daqui sai sozinho até o sol cair. Darlan, sentindo a derrota no papel, apertou o queixo. O cavalo baio puxou a rédea nervoso. Raimundo caminhou 2 passos para o lado como quem procura sombra. O sorriso dele voltou, ruim. Papel de fora pode até demorar, mas quem manda no dia é quem bota o susto. E eu sei botar. Miguel não tirou os olhos dele. Se encostar em alguém, você vai responder. Palavra de homem e palavra de filho. O oficial guardou a pasta, virou o corpo. Eu vou, e volto com reforço e com horário marcado. Até lá, recomendo que trancem o que puder e não cedam à provocação. Apertou a mão de seu Bento, inclinou a cabeça para Marina e Miguel, ignorou Darlan e seguiu de volta à estrada, a poeira subindo atrás. Quando a figura de Cidral sumiu na curva, a tensão não sumiu com ele. Ela ficou, grávida de acontecimento. Darlan não montou de volta.
Caminhou lento até a sombra do eucalipto, onde Raimundo esperava, a fala baixa, dentes cerrados. Ele não leva hoje, disse Darlan. Então a gente tira do jeito antigo. Raimundo assentiu. Eu conheço cada beco dessa fazenda. No fim da tarde, o curral vai chamar Miguel. Eu puxo ele pro outro lado. Você pega ela no caminho do açude. Se errar, Darlan perguntou, testando lealdade. Eu não erro o que sei de cor, respondeu Raimundo seco. Dentro de casa, Marina lavava as mãos com água e sal grosso, Dona Rita assoprando rezas sobre a bacia. A coragem, minha filha, não é barulho, é constância. Mas cuidado com a astúcia do sem-juízo. Ah, eu sei, disse Marina, os olhos indo sozinhos até a janela. Do lado de fora, Miguel conversava com 2 vaqueiros, ajeitando o plantão, combinando sinais. Ela ficou olhando o jeito dele de tratar gente, firme, sem humilhar. Lembrou do quase beijo na chuva e sorriu de canto, corando por dentro. Não era hora de festa, mas o coração, quando encontra pouso, faz seu forró discreto. Mais tarde, enquanto o sol afrouxava o braço, seu Bento chamou Marina na sala da casa grande. A mesa, de madeira antiga, guardava marcas de faca de almoços passados. O relicário estava ali, sobre uma toalha clara. Se sua mãe fosse viva, ia gostar de lhe ver hoje, disse o patrão, com ternura que não precisava de laço. E se me permite, eu gostaria de pagar uma parte daquela dívida velha com ela. Em protegendo você agora. Isso não é favor, é acerto. Obrigada, Marina respondeu, mas eu também quero me proteger, e proteger os meus. A palavra meus escorregou com leveza, e seu Bento percebeu o rastro de Miguel ali. Sorriu por dentro, homem de mundo que sabe quando a vida resolve fazer par. Pois pronto, hoje à noite a gente dorme com lamparina acesa e ouvido ligado. Se eles vierem, a gente responde com lei, com gente e com luz. Do lado de fora, uma revoada cortou o céu. Zé Pequeno veio correndo. Miguel, a canga da porteira soltou. Acho que mexeram. Miguel pegou o chapéu já no instinto. Eu vou lá. Olhou para Marina e, sem dizer muito, disse tudo. Fique dentro. Eu fico, ela respondeu e decidiu ficar mesmo. Mas uma inquietação antiga, dessas que as mulheres herdam de mãe, acendeu como lamparina na barriga. Miguel e 2 vaqueiros sumiram pelo Carreiro do Sul. O terreiro ficou com silêncio de pausa. Dona Rita foi buscar o pão que tinha fermentado, o cheiro de massa crescida espalhando conforto. Marina subiu para o quarto, fingiu arrumar a cômoda, ouvindo os estalos do telhado com atenção de bicho em mata. O vento mudou. E no canto da janela, um reflexo metálico riscou como peixe em rio. Espora. Não era de casa. O coração dela entendeu. Ela saiu devagar, o corpo leve, e desceu pelo corredor sem fazer barulho. O pano das mãos ainda úmido, o relicário no bolso. No batente da cozinha, a sombra esticada de um homem. Darlan. Chapéu puxado, sorriso de desafio. A gente vai conversar, minha flor, conversar baixinho lá no açude, sem plateia. A mão dele chegou antes da palavra, feroz, tentando segurar o braço dela. Marina moveu-se com a inteligência dos apuros que já viveu. Recuou um meio passo, ergueu o joelho, acertou com firmeza a canela dele, como Dona Rita ensinara as moças com humor sério. Homem sem respeito, às vezes aprende por via de uma topada. Darlan xingou, avançou de novo. Do corredor, Raimundo apareceu, fechando a passagem com o corpo. Bora, Marina, sem drama. Quanto menos fazer, melhor para todo mundo. Para todo mundo quem, energúmeno? Dona Rita surgiu com a colher de pau erguida, sem medo. Vai encostar em filha de ninguém, não? Raimundo empurrou a velha de lado com brutalidade. O barulho da colher batendo no chão foi um estalo na alma de Marina. Ela correu para o quintal, disparou pelo corredor de mandacaros, o coração batendo na boca. Darlan veio atrás, estralando as palavras. Não corre, não. Corre, só adianta minha vontade. No curral do sul, Miguel percebeu rápido que a canga da porteira não tinha se soltado.
tinha sido cerrada para parecer descuido. O faro do perigo levantou no nariz. "É distração!" gritou, virando o cavalo num estalo, deixando os vaqueiros na retaguarda. O corpo dele fez o caminho de volta como se já soubesse o que ia encontrar. Marina alcançou a beira do açude. A água, ainda alta da chuva, espelhava um céu aceso de fim de tarde. Ela virou, sem saída, o peito ardendo, as mãos feridas latejando e o relicário pesando esperança no bolso. Darlan se aproximou calado agora, o olhar escuro. Raimundo fechou o semicírculo pelo lado da pequena ponte de madeira. "Acabou o bailado", disse o capataz, a voz baixa. "Ninguém tá vendo, ninguém tá ouvindo." "Você tá enganado", respondeu Marina, sentindo a coragem crescer onde a respiração queria falhar. "Eu tô vendo, eu tô ouvindo, e não vou voltar a ser de ninguém." A poeira da estrada ergueu uma penugem distante. Miguel veio como raio, cavalo rasgando o chão, olhos certeiros. "Marina!" A voz dele atingiu a margem antes do corpo. Darlan se virou com raiva, puxando da cintura um ferro miúdo. Não era arma de fogo, era uma peixeira de luz curta, afiada com cabo gasto. Raimundo, por sua vez, sacou um revólver velho, desses de punho rachado, herança de vaqueiro antigo, que muitas vezes falha e às vezes não. "Não dá mais para conversa mansa", disse Raimundo, com ódio acumulado. "Aqui acaba a valentia de todo mundo." Miguel desmontou em movimento, soltando o cavalo que freou sozinho. Abriu os braços sem mostrar medo, mas com cálculo, um olho em cada perigo. "Se encostar nela, você some do mapa da honra, Raimundo. Não tem sertão que aguente nome seu depois." "Honra é palavra de quem nunca passou fome", cuspiu ele. "Honra é o que sobra quando o resto falta", retrucou Miguel firme. Darlan avançou, peixeira baixa, mirando o flanco de Marina para assustar mais do que ferir. Medo é cavalo que ele sabia montar. Só que Marina, lembrando do fogo e do balde, do corpo que aprendera a dizer não, girou o tronco e esmagou a areia nos olhos dele com o salto. Darlan urrou. A lâmina subiu num golpe cego. Raimundo, irritado com a cena, puxou o cão do revólver num clique que gelou o ar. Apontou para Miguel. "Sai do meio ou cai no chão." Miguel respirou uma coragem antiga, daquelas que nascem com o nome. "Se for para cair, eu caio cobrindo o que eu amo." A palavra amo saiu sem pedido, mas com destino certo. Marina entendeu, e uma lágrima de sal e força secou antes de cair. Foi quando um grito estourou atrás deles. Seu Bento surgia correndo pelo atalho do pomar, braço levantado, algo brilhando na mão. Não arma, era a velha corneta de chamar gado, um som que o rebanho conhecia como ordem. Ele levou o metal aos lábios e soprou. O toque cortou a tarde e acordou o curral lá em cima. Os bois, que já roçavam a cerca, recuaram e depois, confusos, avançaram na direção oposta, levantando poeira e barulho, fazendo Raimundo virar o rosto por um segundo. Um segundo é muito tempo quando a vida cabe nele. Miguel se lançou no corpo de Raimundo, torcendo o pulso do revólver com técnica de quem aparta bezerro bravo sem quebrar costela. O tiro, que era para frente, subiu para o céu e rasgou uma nuvem. Darlan, ainda com areia no olho, tentou alcançar Marina. Ela recuou para a beira do açude e escorregou um palmo, mas firmou o calcanhar num toco. O relicário escorregou do bolso e caiu aberto na terra. A foto de Rosana e Nazinha ficou voltada para o alto, como quem assiste. "Larga!" gritou Miguel, braço e fé segurando o cano que estalava de força. Raimundo rangeu, sacudiu, mordeu xingamento. A peixeira de Darlan cortou o ar, procurando carne. Marina pegou uma vara grossa que ficava encostada à cerca do açude, usada para empurrar barquinho, e ergueu com as duas mãos, ignorando a dor. O golpe acertou o punho de Darlan, a faca voou e mergulhou na água com um som frio. Raimundo, sentindo a derrota chegar, fez um movimento feio. Com o braço livre, sacou uma segunda arma pequena escondida no cós, um canivete,
e o empurrou desesperado na direção do peito de Miguel. Marina viu o metal, viu o tempo diminuir, viu sua própria vida adiante como se fosse estrada. Correu 2 passos e se atirou entre os dois, como quem escolhe de que lado vai cair. O mundo prendeu o fôlego, o som do metal raspando o tecido, o relincho do cavalo, o baque de 3 corpos. E então, um estampido seco, diferente do primeiro, cortou o ar e calou até o galo da vizinhança. O mundo segurou o fôlego. O arranco do canivete, a areia voando, o relincho do cavalo solto, o corpo de Marina se jogando entre o aço e Miguel, e então o estampido seco, diferente do primeiro, cortou a tarde como facão, abrindo varal de nuvem. O som voltou da serra com um eco de susto. Raimundo congelou 1 segundo, olhos no horizonte. Darlan pisquejou, cego de areia, buscando a lâmina perdida. Marina sentiu o rasgo da roupa no ombro. Pele levemente cortada, mais ardor que corte, e no mesmo movimento firmou os pés. Miguel puxou o braço do capataz num giro, derrubando o revólver que caiu na lama com um baque curto. Arma no chão. Mão na cabeça, todo mundo parado. A voz veio robusta, de autoridade que não pede licença. Sargento Antunes, farda encharcada de suor antigo, surgindo pelo carreiro com 2 praças e o oficial Cidral logo atrás, ofegante, a maleta batendo no joelho. Recebi seu recado, Cidral, disse o sargento sem tirar os olhos do perigo. Se tinha papel bandido no meio, era de se suspeitar que vinha coisa torta. Solte o canivete, Raimundo, berrou Antunes, a arma apontada, firme. O capataz ainda tentou medir coragem, o peito inflado de rancor. Mas coragem sem juízo é queda. Devagar, largou o metal. Darlan, que tateava a peixeira perdida, fez menção de correr pela beira do açude. O praça Júlio antecipou o passo e meteu o corpo, derrubando o sujeito com um empurrão certeiro. Darlan caiu de mau jeito, a bota enroscada na raiz de um juazeiro novo. Miguel segurou o ombro de Marina, rápido, examinando o corte com o olho e o cuidado de mão que não machuca. É raso, disse aliviado, mas vai arder. Arde pouco perto do que podia, ela respondeu, respirando como quem acaba de sair de um mergulho fundo. O relicário, caído aberto na areia, brilhava no resto de sol. Seu bento chegou ofegante, a corneta ainda pendendo da mão. Minha filha! A palavra escorregou antes de ele perceber o carinho que já tratava como de casa. Tá inteira? De pé, disse Marina, e o sorriso que ela deu fez chover um alívio manso no coração do velho. O sargento algemou Raimundo com eficiência, de quem aprendeu a não discutir com o braço do errado. O praça recolheu o revólver e o canivete. Cidral, pálido e decidido, aproximou-se de Darlan, que agora esperneava ameaças sem dono. O senhor está preso por suspeita de coação, tentativa de sequestro e conluio, além de falsidade em documento particular com exploração indevida. A voz do oficial, que ao meio-dia era de cartório, agora vestia a rua. E se insistir em dizer que tem direito sobre gente, vai responder também por tudo que a boca ousar afirmar. Vocês não entendem nada de mundo, Darlan gritou, cuspindo poeira. No fim, quem manda é quem tem coragem de tomar. Quem manda é lei, respondeu o sargento curto. E quando a lei atrasa, a decência segura a onda. Hoje veio às 2. Raimundo, algemado, baixou os olhos. Pela primeira vez, a fachada de valentia deu lugar a uma coisa parecida com cansaço de si. Eu só fiz o que sempre fizeram comigo, murmurou, como desculpa velha que não serve nem de pano de prato. Pois quebre o costume na cadeia, disse seu bento seco, mas sem ódio. Aqui se aprende a viver de outro jeito. O caminho de volta até o terreiro foi lento, com tudo no lugar. Darlan e Raimundo custodiados, o povo da fazenda abrindo passagem, ora com indignação, ora com o alívio que vem depois de uma ventania que não derruba a casa. Dona Rita correu ao encontro de Marina, pegou o rosto da moça nas mãos com carinho de mãe que não é, mas é. Benza, meu Deus,
Você é nascida de coragem. Nu, sou nascida da Rosana, Marina respondeu, tocando de leve o relicário. E a coragem era dela antes de ser minha. Na sala grande, com as portas abertas para o vento atravessar, Sidral redigiu um termo de ocorrência ali mesmo, a caneta correndo segura sobre o formulário. Medida protetiva provisória, disse, entregando uma folha a Marina. Ninguém chega a 1 metro de você sem querer seu, e, com o despacho certo, nenhum juiz sério vai dar guarida para papel torto. O sargento Antunes assentiu. Vou deixar um praça rodando a fazenda até cair a noite. Amanhã cedo, levo os 2 para Surubim. A gente já tem o que precisa. Seu Bento, com o lenço no bolso e o peito cheio, encarou os trabalhadores que se juntaram no alpendre. Eu não vou fazer discurso, não. Só dizer o básico. Aqui a gente trabalha, come, briga e festeja junto, mas respeitando a pele e a alma de cada um. Hoje a fazenda tremeu e ficou de pé. Obrigado a quem foi braço e olho, e quem perdeu a mão no caminho vai aprender longe daqui. Os vaqueiros responderam com um murmúrio de aprovação e chapéu ao peito. Zé Pequeno, emocionado, soltou um "é isso", que estalou no ar como estalo bom. O açude lá fora parecia respirar com todos. No cair da tarde, com o perigo recolhido em viatura e a poeira baixando, a Boa Espera lembrou que é casa, e acendeu a luz da cozinha. Dona Rita não deixou a noite chegar sem uma panela de mungunzá doce e uma pilha de beiju. A alegria é remédio, sentenciou distribuindo pratos. E açúcar, quando não exagera, cura canto de boca de susto. O riso voltou a frequentar as portas, tímido e agradecido. Marina, com o ombro enfaixado e as mãos tratadas com um unguento de erva de bicho e reza, sentou no degrau do alpendre. A lua subia por trás do pé de tamarinheiro, já se mostrando por inteiro, redonda como promessa. Miguel veio, sem alarde, parou a 1 palmo, o corpo dizendo que queria estar, não mandar. Posso? Perguntou, e apontando para o espaço ao lado dela. Pode, disse Marina, e a palavra veio com chão. Ficaram um tempo em silêncio, dividindo o barulho dos grilos e o perfume do café que Dona Rita insistira em coar para fechar a noite direito. O vento brincou com o lenço azul. Miguel pigarreou, enxugou nervoso no chapéu e falou sem floreio, do jeito que ele era. Quando eu disse lá no açude que caía cobrindo o que eu amo, não foi frase bonita, não. Saiu porque era verdade. Marina olhou de banda, os olhos brilhando sem choro. Eu ouvi, e ouvi por inteiro. Eu não sei fazer promessa grande, mas sei plantar presença. Se você quiser, eu fico do seu lado. Não como dono da sua história, como par. Ela respirou fundo. Sentiu cada palavra como quem sente água no deserto. O coração, que passou anos se encolhendo, achou uma rede. Eu quero, mas do meu jeito, no meu tempo. Eu passei tempo demais sendo tomada. Agora quero escolher até a hora do abraço. Miguel sorriu, reconhecendo a fronteira bonita. Do seu jeito, a mão dele subiu devagar, parou no ar, pediu com os olhos. Ela assentiu, só com um sim de canto de boca. Ele encostou os dedos na faixa do ombro, leve, como quem agradece por poder cuidar. Depois, com a mesma delicadeza, aproximou o rosto, e o beijo veio como garoa mansa em noite de calor. Sem pressa, sem plateia, inteiro. Dentro da casa, seu Bento observava sem se anunciar. O velho sentiu a lembrança abrir de vez. Rosana na feira o impedindo de assinar a venda do sítio errado. A risada de gratidão, a promessa silenciosa de um dia pagar aquele não justo com outro gesto certo. Rosana, sua doida boa, murmurou para o retrato da santa na parede. Chegou a hora. Na manhã seguinte, Surubim acordou com notícia. O juiz declarou nulo o contrato de Darlan, por vício de consentimento, ausência de causa legítima e conteúdo abusivo. Palavras que Sidral saboreou como quem fecha um caso bonito. Saiu também a medida protetiva reforçada e o encaminhamento de inquérito por agressão.
a cidade que gosta de prosa e de moral. Cochichou que, quando o vento é de justiça, até a poeira dança bonito. Na volta, o carro de praça parou na Boa Espera, como quem retorna com presente. Os trabalhadores se achegaram curiosos. Cidral, sorrindo sem se exagerar, entregou a Marina o despacho. Papel certo agora tem, disse. E se alguém duvidar, sou eu que volto. Marina segurou a folha, mas antes de olhar as letras, tocou o relicário no bolso, como quem agradece aos que vieram antes. Obrigada. Abraçou o oficial com cuidado, do jeito respeitoso que livra a gratidão de excesso. Darlan e Raimundo foram levados para a cadeia da comarca. O capataz, antes de subir na marinete, olhou de relance para a fazenda e baixou os olhos como quem entende, tarde, que o medo cobra caro de quem o vende. Darlan, ainda cuspindo teoria de mundo velho, esbarrou no silêncio pesado de quem não comprava mais a conversa dele. A poeira da estrada tratou de engolir os dois. Na semana que se seguiu, a Boa Espera arrumou seus próprios remendos. O galpão de arreios ganhou telha nova e cheiro de madeira fresca. A cerca do sul foi reforçada com poste grosso. E seu Bento, numa roda curta no alpendre, chamou Marina com um papel dobrado e um sorriso de esquina. Eu queria que você aceitasse ser não só cozinheira, mas dona do que cozinha. Sócia do que entra e sai da despensa, do lucro da venda das compotas e do queijo que você faz melhor que a lenda. A cozinha sempre foi coração. Tá na hora do coração bater no próprio compasso. Marina levou a mão ao peito. Um oxente feliz escapou, tímido. Se eu disser sim, é no meu caderno, com letra minha e data que se enxerga. E a primeira coisa que eu faço é dar o nome da minha mãe à cozinha. Cozinha Rosana, disse Miguel, gostando de ouvir. Combina com cheiro de coisa boa. E a gente pendura o relicário na entrada, completou Dona Rita, já enxugando um canto de lágrima com a barra do avental. Para lembrar que santo de casa faz milagre, sim. No domingo, veio o padre para benzer o novo batismo da cozinha. Não tinha festa ruidosa. Tinha música de sanfona no nível de conversa, tinha risada fora do lugar errado e, principalmente, tinha gente de cabeça erguida. Zé Pequeno dançou 2 quadrinhas com a filha. Seu Bento bateu palma fora do compasso, feliz de se saber em dia com a própria memória. Miguel e Marina repartiram um pedaço de bolo de macaxeira sob o juazeiro. E o beijo dessa vez veio com luz de dia e liberdade. Nada de esconderijo, nada de medo. Quando a tarde baixou, a fazenda respirou como bicho grande que encontra sombra. O açude devolvia o céu limpo como um espelho limpado na manga. A última brisa trouxe cheiro de terra, flor de maracujá e promessa honesta. Marina tirou o lenço azul, soltou o cabelo e levantou o rosto para o vento. As mãos, ainda marcadas, ainda sensíveis, não se escondiam mais no avental. Estavam para fora, cuidando de panela, de gente e de esperança. E foi assim, com a lua nascendo por trás da serra e os grilos afinados, que a Boa Espera aprendeu de vez o que sempre teve escrito sem ler, que ninguém é contrato, que respeito é semente e que amor, quando é do bom, chega como chuva de agosto, fora de hora, mas trazendo vida.